Ela foi ignorada pelo marido milionário por 2 anos. Mas quando outro homem mostrou interesse por ela, ele perdeu o controle e resolveu agir. Antes de continuarmos, comente de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite. Maria Gabriela acordou às 5h30 como sempre. A rotina era sagrada: levantar, tomar banho em silêncio, vestir algo discreto e descer para a cozinha antes que ele aparecesse. Luca Moreira, seu marido há 2 anos e CEO da Moreira Holdings, tomava café exatamente às 6h15, 15 minutos. Era tudo que ela tinha para comer e desaparecer. O casamento havia sido arranjado quando a empresa de seu pai, Peterson Importações, estava à beira da falência. Os Moreira precisavam de uma esposa respeitável para Luca e os Peterson precisavam de dinheiro. Simples assim. Um acordo comercial disfarçado de matrimônio. Em 2 anos, trocaram menos de 100 palavras. Naquela manhã de quinta-feira, algo estava diferente. Quando Maria Gabriela desceu para a cozinha, Luca já estava ali, elegante em seu terno cinza, olhos verdes fixos do celular. Ela congelou. Nunca havia acontecido isso antes. Maria Gabriela. A voz grave a fez dar um passo atrás. Sim, sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Você tem algo adequado para um evento corporativo? Ele nem levantou os olhos da tela. Eu não entendi. É uma pergunta simples. Você tem um vestido apropriado para acompanhar o CEO da Moreira Holdings a um jantar de gala? O coração dela disparou. Em 2 anos, nunca havia aparecido em público ao lado dele. Por que está me perguntando isso? Luca finalmente a olhou, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Porque você vai comigo amanhã à noite, evento da Associação Empresarial às 19 horas. Mas por quê? Você nunca... Preciso parecer um homem de família estável. Ele a interrompeu friamente. Você é minha esposa, pelo menos no papel. Investidores internacionais estarão presentes. Contratos de milhões. As palavras a atingiram como facadas. Maria Gabriela sentiu o rosto corar de humilhação, mas manteve a dignidade. E se eu não quiser ir? Luca ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso com a resistência. Isso não é uma opção, Maria Gabriela. É um dever. Dever. Ela repetiu amargamente. Como tudo na minha vida. Por um momento, algo passou pelo rosto de Luca. Parecia quase arrependimento, mas desapareceu rapidamente. Você precisa estar apresentável, ele continuou. Maria Gabriela ergueu o queixo com orgulho. Apresentável? Você nem sabe quem eu sou, Luca. Em anos nunca se preocupou em descobrir. Eu sei o suficiente. Então me diga qual é a minha comida favorita, o que eu estudei, o que eu faço durante as longas horas em que você me ignora nesta casa. Luca permaneceu em silêncio, claramente desconfortável. Era o que eu pensava. Maria Gabriela suspirou. Eu irei ao seu evento, Sr. Moreira, mas não porque é um dever. Irei porque, após esses anos sendo invisível, estou curiosa para ver esse mundo que você escolheu em vez de mim. Ela passou por ele, saindo da cozinha com a cabeça erguida. Luca ficou ali, observando-a subir as escadas. Pela primeira vez em 3 anos, ele realmente viu a mulher com quem se casara. Maria Gabriela tinha uma presença graciosa, mesmo com roupas simples. Havia força em seus movimentos, dignidade na maneira como se comportava. Como ele nunca tinha percebido isso antes. No andar de cima, Maria Gabriela sentou-se na cama, com o coração acelerado. Amanhã à noite, pela primeira vez em 3 anos, ela seria vista publicamente como Maria Gabriela Moreira. A questão era, ela estava preparada para o que isso poderia trazer? Lá embaixo, Luca permaneceu na cozinha, sentindo algo estranho no peito. Por que a reação dela o afetou tão profundamente? Na noite seguinte, Maria Gabriela se olhou no espelho pela 20ª vez. O vestido cor de vinho que escolhera era simples, mas elegante. O único que possuía adequado para um evento formal.
Exatamente às 19 horas, ela desceu as escadas. Luca estava esperando na sala de estar, impecável em seu smoking preto. Quando a viu, ele parou por um momento, como se algo nela o tivesse pegado de surpresa. Você está ok. Foi tudo o que disse, mas Maria Gabriela percebeu que os olhos dele permaneceram nela por mais tempo do que o necessário. O carro os levou ao Palace Hotel. Durante toda a viagem, permaneceram em silêncio. Mas o que nenhum dos dois sabia era que aquela noite mudaria tudo. No salão principal, centenas de empresários, investidores e personalidades da elite circulavam entre champanhe e negócios. Maria Gabriela, pela primeira vez desde que se casou, se sentiu viva. Luca, um homem elegante, se aproximou. Que surpresa maravilhosa! Você nunca nos apresentou sua esposa. Ricardo Fernandes, Luca apresentou formalmente. Investidor internacional, Maria Gabriela, minha esposa. Ricardo beijou a mão dela com gentileza. Encantado, senhora Moreira. Posso dizer que Luca é um homem de sorte? Maria Gabriela sorriu. Um sorriso genuíno que Luca nunca tinha visto antes. O prazer é meu, senhor Fernandes. Por favor, me chame de Ricardo. Diga-me, o que você faz além de iluminar qualquer ambiente em que entra? Pela primeira vez, alguém estava genuinamente interessado em conhecê-la, e Maria Gabriela floresceu. Eu me formei em administração e fiz um mestrado também. Ela respondeu, ignorando o olhar surpreso de Luca. Sempre tive interesse em gestão empresarial e investimentos. Fascinante! Você deveria trabalhar com seu marido. Infelizmente, nunca me foi oferecida essa oportunidade. Ricardo lançou um olhar curioso para Luca. Bem, se algum dia quiser uma segunda opinião sobre investimentos, seria um prazer conversar com você. Durante toda a noite, Maria Gabriela brilhou. Conversou sobre economia, arte, literatura. Estava radiante, confiante, viva. E Luca, pela primeira vez, viu a mulher extraordinária que havia ignorado por anos. Mas o que mais o perturbou foi a maneira como outros homens a olhavam. Como Ricardo não tirava os olhos dela. Como ela sorria para os outros da forma que nunca havia sorrido para ele. E quando Ricardo se despediu dizendo: espero que possamos jantar em breve para discutir negócios, e Maria Gabriela respondeu: seria um prazer, Luca sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Ciúme. Puro, selvagem e incontrolável ciúme. No caminho de volta para casa, o silêncio era ainda mais pesado. Mas agora era diferente. Agora, Luca não conseguia parar de pensar na mulher sentada ao seu lado. E Maria Gabriela, pela primeira vez em 3 anos, se sentia como uma pessoa real. Nenhum dos dois sabia que aquela noite havia plantado a semente de uma transformação que mudaria suas vidas para sempre. O sol da manhã invadiu o quarto de Maria Gabriela através das cortinas de linho, mas ela mal notou. Sentada na beirada da cama, segurava o celular com uma mensagem de Ricardo Fernandes na tela. Foi um prazer conhecê-la ontem, senhora Moreira. Gostaria de convidá-la para um jantar esta noite. Apenas nós dois, para discutir ideias de negócios. O que acha? Ela releu o texto 3 vezes, o coração oscilando entre curiosidade e cautela. Ricardo havia sido encantador na noite anterior, com seu sorriso fácil e interesse genuíno. Mas o que a fazia hesitar não era ele, era Luca. A memória do olhar dele no carro, um misto de tensão e algo que ela não conseguia decifrar, ainda a perturbava. Na cozinha, o aroma de café fresco a surpreendeu. Luca nunca preparava o próprio café. Quando desceu, encontrou-o de pé, despejando o líquido preto em uma xícara. Ele usava uma camisa social azul escura, as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços definidos. Pela primeira vez, Maria Gabriela notou o quanto ele parecia humano fora do terno impecável. Bom dia, disse ele, sem o tom frio de sempre. Havia algo diferente na voz, quase hesitante. Bom dia,
respondeu ela, mantendo a distância. Pegou uma maçã do cesto e começou a cortá-la, tentando ignorar a presença dele. Sobre ontem... Luca começou, mas parou, como se escolhesse as palavras com cuidado. Você se saiu bem, melhor do que eu esperava. Maria Gabriela ergueu os olhos, surpresa. Um elogio de Luca? Obrigada, disse seca. Não sabia que você prestava atenção. Ele franziu o senho, mas não respondeu. Em vez disso, perguntou: o que achou do evento? Ela hesitou. Era a primeira vez em 2 anos que ele iniciava uma conversa que não envolvia ordens ou negócios. Foi interessante. Pessoas interessantes, conversas inesperadas. Como Ricardo Fernandes. O tom dele era neutro, mas havia uma ponta de algo afiado. Maria Gabriela sentiu um calor subir ao rosto. Ele foi gentil, educado, diferente de outros que só falam de números. Luca colocou a xícara na bancada com mais força do que o necessário. Gentil, repetiu, quase como se testasse. Ele te convidou para sair, não foi? Ele me pediu seu número. Ela congelou, a faca ainda na mão. E se convidou, retrucou, desafiadora. Você nunca se importou com o que eu faço. Isso não é verdade, disse ele, mas sua voz traiu a incerteza. Pela primeira vez, Luca parecia fora de controle, os olhos verdes fixos nela com uma intensidade que a desarmou. Não é verdade? Ela deu um passo à frente, a maçã esquecida na bancada. 2 anos, Luca. 2 anos e você nunca perguntou como eu estava, o que eu sentia, o que eu queria, o que eu havia estudado. Agora, porque um homem me tratou como pessoa, se interessou no meu conhecimento, você resolve se importar? Ele abriu a boca, mas nada saiu. O silêncio entre eles era pesado, carregado de coisas não ditas. Finalmente, Luca falou, a voz baixa. Você vai ao jantar com ele? Maria Gabriela segurou o olhar dele, sentindo uma mistura de raiva e algo mais perigoso. Esperança. Sim, disse firme. Vou. Luca apertou os lábios, mas não disse mais nada. Virou-se e saiu da cozinha, deixando a xícara intocada. O restaurante escolhido por Ricardo era um oásis de sofisticação no coração da cidade. Lustres de cristal refletiam luzes suaves, e o som de um piano ao vivo preenchia o ambiente. Maria Gabriela escolheu um vestido azul claro, com decote sutil e um caimento que valorizava sua silhueta. Quando chegou, Ricardo já a esperava, impecável em um blazer cinza, o sorriso caloroso iluminando o rosto. Você está deslumbrante, Luca tem muita sorte, disse ele, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Obrigada, respondeu ela, com um sorriso tímido. Sentia-se viva, notada, algo que não experimentava há anos. O jantar fluiu com facilidade. Ricardo era um conversador nato, contando histórias de suas viagens pela Europa e Ásia, perguntando sobre os interesses dela, rindo de suas piadas. Pela primeira vez em muito tempo, Maria Gabriela sentiu que alguém a via como mais do que uma sombra. Falaram sobre estratégias de investimento para o negócio dele, ideias para startups e até sobre livros que ela adorava, algo que Luca nunca se importara em saber. Você tem um brilho, Maria Gabriela, disse Ricardo, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. É uma pena que nem todos percebam. Ela sorriu, mas uma pontada de desconforto a atingiu. O comentário, embora lisonjeiro, parecia carregar uma intenção que ela não estava pronta para explorar. Afinal, ela não imaginava que outras pessoas soubessem do casamento falido dela. Nem todos têm a chance de perceber, respondeu, desviando o olhar para o copo de vinho. Enquanto isso, a quilômetros dali, Luca estava em seu escritório na mansão, a tela do computador apagada. Ele segurava um copo de uísque, mas não bebia. Sua mente estava em outro lugar. No sorriso que Maria Gabriela deu a Ricardo, na maneira como ela parecia tão à vontade com outro homem.
Ele nunca havia sentido ciúme antes e a sensação era como um veneno, corroendo sua calma habitual. Ele tentou trabalhar, mas as planilhas não faziam sentido. Pegou o celular e abriu uma mensagem antiga de um colega, mencionando o jantar de gala. Sua esposa roubou a noite, dizia o texto. Luca fechou os olhos, tentando apagar a imagem dela, radiante, conversando com outros homens. Por que isso o incomodava tanto? Impulsivamente, ele pegou as chaves do carro. Não sabia ao certo o que faria, mas não conseguia ficar parado. No restaurante, o jantar estava no fim. Ricardo pediu a conta, mas antes que pudessem se levantar, ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos de Maria Gabriela. Espero que possamos repetir isso. Foi muito agradável. Vou colocar em prática o que me ensinou aqui. Disse, o tom suave, mas carregado de algo mais. Ela retirou a mão com delicadeza, sorrindo para suavizar o gesto. Foi uma noite adorável, Ricardo. Mas sou uma mulher casada. Um casamento que não parece muito presente, ele respondeu, inclinando a cabeça. Você merece mais, Maria Gabriela. Antes que ela pudesse responder, uma sombra caiu sobre a mesa. Luca estava ali, de pé, o rosto uma máscara de controle, mas os olhos ardendo com algo selvagem. Maria Gabriela, disse ele, a voz cortante, está na hora de ir. Ricardo ergueu uma sobrancelha surpreso, mas não intimidado. Luca, que surpresa. Não sabia que você se juntaria a nós. Não me juntei, disse Luca, sem desviar os olhos de Maria Gabriela. Estou aqui pela minha esposa. O ar ficou denso. Maria Gabriela sentiu o coração disparar, não por medo, mas por algo que não conseguia nomear. Eu sei o caminho de casa, Luca, disse ela, mantendo a voz firme. Não precisava vir. Talvez eu quisesse, ele retrucou, e havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que ela nunca ouvira antes. Ricardo se levantou, ajustando o blazer. Bem, parece que a noite terminou. Maria Gabriela, foi um prazer. Luca, se cuide. Ele saiu, deixando um silêncio constrangedor. No carro, o trajeto foi silencioso, mas o ar estava carregado. Maria Gabriela olhava pela janela, tentando processar o que havia acontecido. Luca, por sua vez, segurava o volante com força, os nós dos dedos brancos. Por que você foi até o restaurante? Ela perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Porque ele hesitou, algo que raramente fazia. Porque não consegui ficar em casa sabendo que você estava com ele. Ela virou-se para ele surpresa. Você nunca se importou antes. Talvez eu tenha sido um idiota antes, disse ele, a voz rouca. Talvez eu esteja começando a ver coisas que não via. Maria Gabriela sentiu o peito apertar. Era a primeira vez que Luca admitia algo assim, mas ela não sabia se podia confiar. Você não pode simplesmente decidir que se importa agora, Luca. Não depois de tanto tempo me tratando como um móvel. Ele estacionou o carro na garagem da mansão e virou-se para ela. Pela primeira vez, seus olhos não tinham a frieza habitual. Eu sei que falhei com você, disse ele, mas ontem no evento e hoje eu vi quem você é e não consigo parar de pensar nisso. Ela abriu a porta do carro, mas antes de sair, olhou para ele. Se você quer que eu acredite nisso, Luca, vai precisar fazer mais do que aparecer no meu jantar. Subiu as escadas sem olhar para trás, mas seu coração batia descompassado. Algo havia mudado entre eles, algo perigoso e novo. Luca ficou no carro, o eco das palavras dela reverberando em sua mente. Pela primeira vez, ele sentiu medo, não de perdê-la para outro homem, mas de nunca ter a chance de conhecê-la de verdade. Naquela noite, enquanto Maria Gabriela se deitava, uma certeza a envolveu. O jogo havia virado, e ela não era mais a mulher invisível que aceitava migalhas. Mas o que Luca sentia? Era amor, ciúme ou apenas o medo de perder algo que ele nunca valorizou? Maria Gabriela acordou com o som suave de pássaros lá fora, mas a tranquilidade da manhã não combinava com a tempestade em seu peito.
A noite anterior ainda ecoava em sua mente. Luca aparecendo no restaurante, a confissão hesitante, o olhar que parecia carregar algo além de ciúme. Ela não sabia o que sentir. Era raiva por anos de indiferença? Curiosidade por esse novo Luca que parecia surgir? Ou pior, esperança de que algo pudesse mudar? Desceu as escadas com cuidado, esperando encontrar a cozinha vazia como de costume. Mas lá estava ele novamente, Luca, de pé junto à bancada, mexendo algo numa frigideira. O cheiro de ovos e torradas preenchia o ar. Ele usava uma camiseta cinza simples e calça de moletom, uma versão tão casual que Maria Gabriela quase não o reconheceu. "Bom dia", disse ele, virando-se com um sorriso tímido. "Fiz café da manhã." Ela parou na porta, os braços cruzados. "Você nunca faz café da manhã." "Talvez eu esteja tentando algo novo", respondeu ele, colocando um prato com ovos mexidos e torradas na mesa. "Senta, por favor." Maria Gabriela hesitou, mas a curiosidade venceu. Sentou-se, mantendo a postura rígida. "O que está acontecendo, Luca? Primeiro o evento, depois o jantar, agora isso. O que você quer?" Ele sentou-se à frente dela, os olhos verdes fixos nos dela. "Quero conversar, de verdade." "Conversar?" Ela riu, incrédula. "Eu sei, talvez eu tenha finalmente enxergado você", disse ele, a voz baixa. "Eu fui um idiota." As palavras a pegaram desprevenida. Havia sinceridade nelas, mas Maria Gabriela não queria se deixar levar. "Enxergar não é suficiente", disse ela, cortante. "Você não pode apagar o tempo com ovos mexidos." Luca assentiu, como se aceitasse o golpe. "Não estou tentando apagar, estou tentando começar. Se você me deixar." Ela olhou para o prato à sua frente, intocado. "Por que agora? Por causa de Ricardo?" "Não", disse ele rápido. "Ou, talvez um pouco. Ele me fez ver o quanto eu estava cego. Mas não é só ciúme, Maria Gabriela. É você. A forma como você se comporta, como fala, como enfrenta as coisas. Eu nunca vi isso antes, e agora não consigo parar de pensar nisso." O coração dela acelerou, mas ela manteve a expressão neutra. "Quero que você venha trabalhar comigo na Moreira Holdings", disse ele. "Você é formada em administração, tem um mestrado, é brilhante, sempre foi. Quero você na empresa, não como minha esposa, mas como alguém que pode fazer a diferença." Maria Gabriela piscou, surpresa. "Você está falando sério?" "Completamente", disse ele. "Comece na equipe de planejamento estratégico, mostre o que você pode fazer e talvez a gente possa aprender a se conhecer melhor." Ela sentiu um calor subir ao peito, uma mistura de orgulho e dúvida. Era tudo o que ela sempre quis: ser vista, valorizada, ter uma chance de mostrar seu potencial, mas a desconfiança ainda a segurava. "E se eu disser não?" Lucas sorriu, um sorriso triste. "Então vou continuar tentando, mas espero que diga sim." Ela olhou para os ovos, agora frios, e tomou uma decisão. "Vou pensar", disse, levantando-se. Os dias seguintes foram uma dança cuidadosa. Luca parecia determinado a provar que suas palavras não eram vazias. Ele chegava mais cedo em casa, perguntava sobre o dia dela, tentava puxar conversa sobre livros ou filmes. Maria Gabriela respondia com cautela, mantendo a guarda alta, mas não podia negar que algo estava mudando. A casa, antes um mausoléu de silêncio, começava a ganhar vida. Na sexta-feira, ela aceitou a proposta de trabalhar na Moreira Holdings. Chegou ao escritório com um vestido branco profissional, o cabelo preso num coque elegante. Luca a apresentou à equipe como Maria Gabriela Peterson, nossa nova estrategista, sem mencionar que era sua esposa. Ela gostou disso. Pela primeira vez, sentia-se valorizada por quem era, não pelo sobrenome que carregava. O trabalho era desafiador, mas estimulante. Maria Gabriela mergulhou em análises de mercado, reuniões com clientes e propostas de expansão. A equipe a respeitava e seus insights começaram a chamar a atenção dos diretores. Luca a observava de longe,
com um orgulho que ele mesmo não entendia completamente. Numa noite, após uma reunião longa, ele a convidou para tomar um café no terraço do prédio. O céu estava estrelado e a cidade brilhava lá embaixo. "Você está impressionando todo mundo", disse ele, entregando-lhe uma xícara fumegante. "Incluindo eu." Luca colocou a xícara na mureta e segurou a mão dela, um gesto tão inesperado que ela não recuou. "Porque eu sinto algo que nunca senti antes", disse ele, a voz rouca. "Não sei explicar, Maria Gabriela, mas quando te vejo, quando te ouço, é como se eu tivesse acordado de um sono. Eu quero ser o homem que você merece, se você me deixar tentar." As palavras a atingiram como uma onda. Ela quis duvidar, quis se proteger, mas algo nos olhos dele, uma mistura de medo e esperança, a fez hesitar. "Você tem muito a provar", disse ela suavemente. "Eu sei", respondeu ele, e pela primeira vez seus dedos entrelaçaram-se. As semanas seguintes foram uma descoberta. Luca continuava a surpreendê-la com pequenos gestos. Uma flor deixada na mesa dela. Uma mensagem perguntando se ela precisava de algo. Um convite para almoçar juntos. Maria Gabriela começou a baixar a guarda, permitindo-se rir das piadas dele, compartilhar histórias de sua infância, sentir o calor de sua presença. Numa noite de sábado, ele a convidou para jantar em casa, algo que nunca haviam feito. A mesa estava posta com velas, e Luca havia preparado um risoto de limão siciliano, imperfeito, mas feito com cuidado. "Não sou chefe", disse ele rindo, "mas espero que seja comestível." Ela riu, e o som encheu o coração dele. Durante o jantar, falaram sobre tudo: sonhos, medos, memórias. Maria Gabriela contou sobre sua paixão por pintura, algo que abandonara após o casamento. Luca prometeu comprar telas e tintas para ela. Após o jantar, sentaram-se no sofá, uma garrafa de vinho entre eles. A conversa morreu, mas o silêncio era confortável. Luca olhou para ela, os olhos brilhando à luz das velas. "Maria Gabriela", disse ele, a voz grave, "eu me apaixonei por você." Ela congelou, o copo de vinho parado a meio caminho da boca. "Luca." Inclinou-se e beijou-o. Um beijo tímido, hesitante, mas cheio de promessa, e pela primeira vez eles se entregaram um ao outro. A noite foi intensa, marcada por toques cuidadosos e emoções cruas. Quando Luca descobriu que ela ainda era virgem, ele parou, os olhos arregalados. "Você nunca..." Ela corou, mas sustentou o olhar. "Nunca houve ninguém, Luca. Agora vai ser você." Ele a puxou para si, beijando-a com paixão. Naquela noite, Maria Gabriela adormeceu nos braços dele, sentindo-se, pela primeira vez, como se pertencesse ali. Luca ficou acordado, olhando para ela, o coração cheio de uma certeza. Ele faria qualquer coisa para mantê-la ao seu lado. Mas, no fundo de sua mente, uma sombra permanecia. Um segredo que ele ainda não havia revelado. Um contrato que mudaria tudo se ela descobrisse. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas pesadas do quarto de Maria Gabriela, mas ela não se levantou imediatamente. Permaneceu deitada, os olhos fixos no teto, tentando processar as emoções que a inundavam desde a noite anterior. A entrega a Luca, a vulnerabilidade compartilhada, o calor de seus braços, tudo parecia um sonho, mas também uma corda bamba. Ela queria acreditar no novo Luca, no homem que prometia amá-la, mas uma voz em sua mente sussurrava cautela. Na cozinha, o silêncio era quebrado apenas pelo som da cafeteira. Luca já havia saído para a empresa, deixando um bilhete na bancada. "Reunião cedo. Amei nossa noite. Te vejo no escritório. Você está incrível no time." Maria Gabriela sorriu ao ler. Decidiu ir ao escritório mais cedo. Queria mergulhar no trabalho, organizar suas ideias e, talvez, encontrar Luca antes de começar a trabalhar. Vestiu um tailleur cinza elegante, prendeu o cabelo num rabo de cavalo baixo e dirigiu até a sede da Moreira Holdings. Não encontrou Luca. Iniciou o trabalho,
E durante uma pausa, enquanto tomava um café na sala de descanso, percebeu que Luca não apareceu o dia todo. Ele mencionou a reunião, mas algo parecia fora do comum. Curiosa, decidiu ir até o escritório dele, no último andar. A secretária, Clara, estava ao telefone e Maria Gabriela aproveitou para entrar sem ser anunciada. O escritório de Luca era impecável, com móveis de madeira escura e uma vista panorâmica da cidade. Sobre a mesa, papéis estavam espalhados, algo incomum para o homem metódico que ela conhecia. Sentou-se na cadeira dele, quase por impulso, e começou a folhear os documentos. Eram relatórios financeiros, contratos de parceria, nada fora do comum. Até que um arquivo azul, escondido sob uma pilha, chamou sua atenção. O título na capa era simples: Acordo de Fusão Empresarial, Moreira Holdings e Peterson Importações. O coração de Maria Gabriela disparou. Abriu o arquivo com as mãos trêmulas e cada palavra que lia parecia um golpe. O documento, datado de anos atrás, detalhava a fusão das empresas de suas famílias, mas uma cláusula, destacada em negrito, fez seu estômago revirar. Como parte do acordo, Maria Gabriela Peterson será unida em matrimônio a Luca Moreira, garantindo a consolidação patrimonial e a estabilidade financeira de ambas as partes. Ela sentiu o ar escapar dos pulmões. O casamento, que ela sempre soube ser arranjado, não era apenas uma conveniência. Era uma transação comercial fria, assinada por seu pai e pelo pai de Luca. Uma nota à margem escrita à mão dizia: garantir a discrição da cláusula matrimonial para evitar resistência da noiva. A caligrafia era de seu pai. Maria Gabriela fechou o arquivo, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. Sentiu-se traída, vendida, reduzida a uma linha num contrato. Tudo o que Luca disse nos últimos dias, o amor, as promessas, os gestos de carinho, parecia agora uma farsa. Será que ele a manipulou para mantê-la no acordo? Será que o ciúme, o despertar, era tudo parte de um plano para proteger os interesses da empresa? Ouviu passos no corredor e rapidamente guardou o arquivo onde o encontrara. Quando Luca entrou, trazendo um sorriso que logo morreu ao ver a expressão dela, Maria Gabriela já estava de pé, com os braços cruzados. "Maria Gabriela? O que houve?" perguntou ele, aproximando-se para beijá-la. "Eu sei de tudo", disse ela, a voz fria, mas carregada de dor. "O contrato, a fusão, o motivo pelo qual você me escolheu como esposa." Luca congelou, o rosto empalidecendo. "Como você?" "Não importa como", interrompeu ela. "O que importa é que você sabia. Sabia que eu era apenas uma peça num jogo de negócios. E mesmo assim, me deixou viver esses anos como um fantasma naquela casa, enquanto você colhia os lucros da minha humilhação." "Não é assim", disse ele dando um passo à frente. "No começo sim, era um acordo, mas agora..." "Agora o quê?" Ela riu, um som amargo que ecoou no escritório. "Agora você diz que me ama? Que mudou? Como posso acreditar nisso, Luca, quando tudo começou com uma mentira?" "Porque é verdade." Ele ergueu a voz, mas não havia raiva, apenas desespero. "Eu não te via antes, Maria Gabriela. Eu era cego, preso no meu mundo, nos negócios, nas expectativas. Mas quando te vi naquele evento, quando percebi quem você realmente é, tudo mudou. Eu me apaixonei por você, não pelo contrato, não pela empresa, por você." Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. "Você espera que eu acredite nisso? Depois de descobrir que fui vendida pelos meus próprios pais? Que você aceitou esse acordo sem nunca me perguntar o que eu queria? Já sei. Você estava com medo de eu me apaixonar por Ricardo e querer me separar de você e acabar com essa palhaçada?" Luca passou a mão pelo cabelo, angustiado. "Não, isso não. Eu sei que errei. Eu deveria ter sido honesto desde o começo. Mas, por favor, me escuta. Eu não queria te machucar. No início, era só negócios, mas agora você é tudo para mim." "Tudo para você?"
Ela deu um passo atrás, as palavras cortantes. Você não sabe o que eu senti ao ler aquele contrato. Como me senti usada, traída. Meus pais me venderam, Luca, e você foi cúmplice disso. Eu não queria isso, disse ele, a voz quebrando. Eu aceitei porque era o que minha família esperava. Mas juro, Maria Gabriela, o que sinto agora é real. Eu te amo. Namor não começa com mentiras, retrucou ela. Pegou a bolsa e o arquivo azul, segurando-o como uma prova. Eu preciso de espaço. Não me siga. Ela saiu do escritório, ignorando o chamado dele. Na rua, o ar fresco da tarde a atingiu como um tapa, mas não aliviou a dor no peito. Dirigiu sem rumo, o arquivo no banco do passageiro como um peso morto. Acabou parando num parque à beira do rio, onde se sentou num banco, o rosto enterrado nas mãos. As memórias das últimas semanas voltaram em ondas. O café da manhã, o trabalho na empresa, a noite em que se entregaram um ao outro. Tudo parecia tão verdadeiro. Mas agora ela se perguntava se Luca havia planejado cada passo para mantê-la sob controle. A traição de seus pais era um golpe ainda mais profundo. Como puderam fazer isso com ela? Vender sua filha por uma fusão? Horas depois, quando o sol começou a se pôr, Maria Gabriela tomou uma decisão. Não podia voltar para casa. Não ainda. Ligou para um hotel no centro da cidade e reservou um quarto. Precisava de tempo para pensar, para entender o que sentia, para decidir o que faria. No quarto do hotel, jogou o arquivo na mesa e se deitou, encarando o teto. O celular vibrou com mensagens de Luca. Por favor, me liga. Eu te amo, podemos conversar. Não quero te perder. Ela apagou todas sem ler o resto. A dor era sufocante, mas uma pequena parte dela ainda ouvia a voz de Luca, a sinceridade em seus olhos. E se ele estivesse dizendo a verdade? E se o amor dele fosse real, apesar de tudo? Mas como confiar novamente depois de uma traição tão grande? Naquela noite, Maria Gabriela chorou até adormecer, o arquivo azul ao seu lado. No fundo, sabia que a resposta não viria tão cedo, mas também sabia que não era mais a mulher invisível de 2 anos atrás. Fosse qual fosse o futuro, ela o enfrentaria com a força que descobrira em si mesma. Maria Gabriela acordou com o som abafado da cidade infiltrando-se pela janela do hotel. Decidiu tomar um banho quente, na esperança de que a água levasse embora parte da confusão. Enquanto o vapor embaçava o espelho, pensou em Luca. A imagem dele no escritório, com o rosto pálido e a voz quebrada, recusava-se a sair de sua mente. Ele parecia devastado. Mas será que era genuíno? Ou apenas o medo de perder o controle sobre o acordo que o movia? E seus pais, como enfrentá-los sabendo que a venderam por uma fusão? Vestiu-se com uma blusa leve e calça jeans. Algo simples que a fazia sentir-se ela mesma, não a esposa de um CEO ou a peça de um contrato. Desceu ao restaurante do hotel para tomar café, mas a comida parecia insípida. Enquanto mexia o cappuccino, uma náusea súbita a fez largar a colher. Estranho, pensou. Talvez fosse o estresse. Ignorou o desconforto e pegou o celular, que mostrava várias chamadas perdidas de Luca e uma mensagem de sua mãe. Filha, precisamos conversar. Me liga. Maria Gabriela apagou a mensagem sem responder. Decidiu caminhar pela cidade para clarear a mente. O centro estava movimentado, com pessoas apressadas e vendedores ambulantes anunciando seus produtos. Passou por uma livraria e entrou, atraída pelo cheiro de papel. Folheou um romance, mas as palavras pareciam distantes. Sentou-se numa poltrona no canto da loja, tentando organizar os pensamentos. Queria espaço, mas também respostas. Queria perdoar, mas o orgulho a segurava. E, acima de tudo, queria entender o que sentia por Luca. No fim da tarde, voltou ao hotel exausta. Ao entrar no quarto, encontrou um envelope deslizado por baixo da porta. O papel era elegante, com o logotipo da Moreira Holdings.
Abriu-o com hesitação e encontrou uma carta escrita à mão na caligrafia firme de Luca. Maria Gabriela, não sei se você vai ler isso, mas preciso tentar. Não há palavras que apaguem o que fiz ou o que não fiz nesses anos. Aceitei o contrato porque era o que me ensinaram a fazer, colocar os negócios acima de tudo. Mas você mudou isso. Você me fez querer ser mais do que um CEO, mais do que um nome numa assinatura. Eu te amo, e não é por culpa ou medo. É porque você é a mulher mais incrível que já conheci. Se quiser espaço, eu respeito. Mas, por favor, saiba que estou lutando por você. Não desista de nós. Luca. A carta tremia em suas mãos. Maria Gabriela sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram diferentes. Não só de dor, mas de uma emoção que ela não queria nomear. Guardou a carta na bolsa e decidiu que precisava de mais tempo. Ligou para o hotel e estendeu a reserva por mais 2 dias. Enquanto isso, na sede da Moreira Holdings, Luca estava irreconhecível. Cancelou reuniões, deixou e-mails sem resposta e passou horas encarando a vista do escritório. Clara, a secretária, entrou com uma pilha de documentos, mas hesitou ao vê-lo. "Senhor Moreira, está tudo bem?" perguntou cautelosa. "Não", respondeu ele sem rodeios, "mas vai ficar." Clara arqueou uma sobrancelha, mas não insistiu. Quando saiu, Luca pegou o telefone e ligou para o advogado da empresa, Rafael. "Quero uma reunião de emergência com o conselho", disse. "Hoje às 18 horas, e chame os representantes da Peterson Importações." Rafael pareceu confuso. "Sobre o quê, Luca? A fusão está estável, os números..." "Não é sobre números", cortou Luca. "É sobre algo maior." Naquela noite, a sala de conferências da Moreira Holdings estava lotada. Os diretores trocavam olhares curiosos, enquanto os representantes da Peterson Importações, incluindo o pai de Maria Gabriela, Carlos Peterson, aguardavam com impaciência. Luca entrou, impecável em seu terno escuro, mas com uma determinação que fazia o ar parecer elétrico. "Senhores", começou sem preâmbulos, "convocamos esta reunião para discutir a fusão entre nossas empresas, ou mais precisamente, para encerrá-la." Um murmúrio percorreu a sala. Carlos Peterson levantou-se, o rosto vermelho. "O que está dizendo, Luca? Esse acordo é a base da nossa recuperação." "Eu sei", disse Luca, calmo, mas firme. "Mas também sei que esse acordo custou algo que não tem preço." Maria Gabriela. O nome dela pairou no ar como uma bomba. Carlos hesitou, mas insistiu. "Isso é absurdo. O casamento foi consensual, ela..." "Não foi consensual", interrompeu Luca, a voz cortante. "Ela foi manipulada. Por você, por meu pai, e eu aceitei. Mas agora eu não vou mais fazer parte disso." Ele abriu uma pasta e deslizou um documento pelo tampo da mesa. "Este é o plano de dissolução. A Moreira Holdings devolverá todas as ações da Peterson Importações, sem qualquer compensação financeira. A partir de hoje, nossas empresas estão separadas." O silêncio era ensurdecedor. Um dos diretores tossiu, incrédulo. "Luca, isso custará bilhões. O conselho não aprovará." "Verdade, já aprovei", disse Luca, olhando cada um nos olhos. "Como acionista majoritário, minha decisão é final. E para garantir que não haja dúvidas, renuncio ao meu cargo de CEO, efetivo imediatamente." Carlos Peterson bateu na mesa. "Você enlouqueceu por causa de uma mulher?" "Não por causa de uma mulher", retrucou Luca, levantando-se. "Por causa da sua filha. A mulher que vale mais do que qualquer fortuna, qualquer empresa, qualquer contrato. Maria Gabriela não é uma peça num jogo. Ela é minha esposa, e eu vou provar isso com mais do que palavras." Saiu da sala, deixando o conselho em choque. Nos corredores, ignorou os olhares perplexos dos funcionários. Dirigiu até o hotel onde Maria Gabriela estava, mas ao chegar, hesitou. Não queria forçá-la a nada. Em vez disso, deixou outro envelope na recepção, com um único bilhete. "Fiz o que deveria ter feito há anos. Você é livre. Mas, se quiser,
Estarei esperando. No hotel, Maria Gabriela recebeu o envelope no dia seguinte. Abriu-o com o coração acelerado, mas o bilhete era curto demais para explicar tudo. Ligou a TV e a notícia estava em todos os canais de economia. Luca Moreira renuncia à liderança da Moreira Holdings e dissolve fusão bilionária com Peterson Importações. Entrevistas com analistas especulavam sobre os motivos, mas ninguém mencionava seu nome. Ela sentiu o chão sumir. Luca havia abdicado de tudo: a empresa, o poder, a fortuna que o definia. Por ela. Naquela tarde, outra náusea a atingiu, mais forte. Decidiu ir a uma farmácia próxima e comprou um teste de gravidez, quase por impulso. No banheiro do hotel, encarou as 2 linhas no visor com uma mistura de choque. Estava grávida. Um filho de Luca, concebido naquela noite de entrega mútua. A notícia mudou tudo. Maria Gabriela segurou o teste, as lágrimas caindo livremente. Não era só sobre ela agora, era sobre a vida que carregava, sobre o futuro que precisava construir. Decidiu confrontar os pais antes de tomar qualquer decisão. Dirigiu até a casa deles, o arquivo azul no banco do passageiro. Quando sua mãe abriu a porta, Maria Gabriela não perdeu tempo. "Por que vocês fizeram isso comigo?" perguntou, segurando o documento. Sua mãe, Helena, empalideceu. "Filha, era para o nosso bem." "Nosso bem?" Maria Gabriela riu, amarga. "Vocês me venderam como se eu fosse uma mercadoria." Carlos apareceu na sala com o rosto tenso. "Você não entende, Maria Gabriela. A empresa estava falindo. Era a única saída. E eu era o preço," disse ela, a voz tremendo. "Vocês nunca me perguntaram o que eu queria. E agora Luca desfez tudo. Jogou fora bilhões. E vocês ainda acham que estavam certos?" Helena começou a chorar, mas Maria Gabriela não cedeu. "Eu precisava ouvir isso de vocês," disse, "mas não vou carregar o peso das suas escolhas, não mais." Saiu da casa sem olhar para trás, sentindo-se mais leve, mas ainda perdida. O bebê mudava tudo, mas o orgulho ainda a impedia de procurar Luca. Ela precisava de tempo para decidir se o amor que ele dizia sentir era maior do que a dor que ele causara. Naquela noite, de volta ao hotel, Maria Gabriela adormeceu com a mão sobre a barriga, sonhando com um futuro que ainda não conseguia enxergar. Mas pela primeira vez sentiu que tinha o poder de escolhê-lo. De manhã, sentada na beirada da cama, pegou o teste de gravidez, as 2 linhas ainda a encarando como um segredo vivo com Luca, e decidiu que precisava enfrentá-lo. Não como a esposa de um acordo, mas como a mulher que agora carregava um filho. O deles. Vestiu um vestido leve de algodão branco que parecia refletir a necessidade de um recomeço e dirigiu até a mansão. O caminho, tão familiar, parecia novo, como se cada curva da estrada trouxesse uma promessa. Estacionou na garagem, respirou fundo e entrou, o coração batendo forte. A casa estava silenciosa, exceto pelo som de algo sendo mexido na cozinha. Encontrou Luca lá, de costas, organizando uma bandeja com frutas e croissants. Ele usava uma camisa polo azul e jeans, uma simplicidade que ainda a surpreendia. Quando a viu, ele parou, os olhos arregalados de surpresa e alívio. "Maria Gabriela", disse ele, a voz suave, quase temerosa. "Você veio." "Ah, precisamos conversar", respondeu ela, mantendo a postura firme, mas a voz tremia levemente. Luca largou a bandeja e se aproximou, mas manteve a distância, como se temesse assustá-la. "Eu sei que não mereço que você esteja aqui", começou, "mas estou tão feliz que veio. Para", interrompeu ela, levantando a mão. "Eu vi as notícias, Luca. Você dissolveu a fusão, renunciou à empresa." Ele olhou nos olhos dela sem desviar. "Você vale mais. Eu não quero viver num mundo onde você pensa que é só uma cláusula num contrato. Eu te amo, Maria Gabriela. E se isso significa abrir mão de tudo, eu faço sem pensar 2 vezes." Luca deu um passo à frente.
os olhos brilhando com uma intensidade que a fez hesitar. Você é uma mulher brilhante, forte, que me fez querer ser melhor. Eu quero te pedir uma chance de construir algo real, juntos. Ela sentiu as lágrimas ameaçarem, mas segurou-as. Eu descobri algo, Luca, disse a voz quase um sussurro. Algo que muda tudo. Ele franziu o senho, preocupado. O quê? Maria Gabriela respirou fundo, as mãos instintivamente tocando a barriga. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi profundo, como se o mundo tivesse parado. Luca piscou, o rosto transformado por uma onda de emoções, choque, alegria e medo. De repente, ele caiu de joelhos diante dela, as mãos tremendo enquanto segurava as dela. Lágrimas escorriam por seu rosto, algo que Maria Gabriela nunca imaginara ver. Um filho? Perguntou ele, a voz embargada. Nosso filho? Ela assentiu, as lágrimas agora escapando livremente. Sim, nosso. Luca a puxou para um abraço, cuidadoso, como se temesse quebrá-la. Eu juro, Maria Gabriela, murmurou contra o cabelo dela, vou ser o homem que você e nosso filho merecem. Vou passar o resto da minha vida provando isso. Ela finalmente se permitiu descansar no abraço. Os dias seguintes foram de reconstrução. Maria Gabriela voltou para a mansão, mas insistiu em manter seu próprio quarto por enquanto. Queria espaço para processar tudo, para confiar aos poucos. Luca respeitou, mas não se afastou. Preparava o café da manhã todos os dias, perguntava sobre suas consultas pré-natais e ia em todas. E até começou a ler livros sobre paternidade, o que a fazia rir. Uma tarde, ele a surpreendeu com uma proposta. Quero que a gente comece algo nosso, disse enquanto caminhavam pelo jardim da mansão. Uma empresa só nossa, não Moreira Holdings, não Peterson Importações, algo que seja a nossa cara. Maria Gabriela arqueou uma sobrancelha intrigada. Uma empresa? Sim, disse ele animado. Peterson & Luca Consultoria. Você tem o cérebro para estratégias. Eu tenho a experiência. Podemos ajudar pequenas empresas a crescer, fazer algo que tenha propósito. Ela sorriu, a ideia acendendo algo dentro dela. Eu gosto disso, admitiu, mas tem que ser igualdade, parceiros, não chefe e subordinada. Parceiros, concordou ele, estendendo a mão. Ela a apertou, sentindo um calor que ia além do toque. Semanas depois, Maria Gabriela decidiu que era hora de algo maior. Sentou-se com Luca numa noite tranquila e disse: quero me casar com você de novo, mas dessa vez, por escolha. Um casamento de verdade. Luca ficou sem palavras, os olhos brilhando. Você tem certeza? Tenho, respondeu ela. Quero que nosso filho nasça sabendo que os pais se escolheram, não que foram forçados. Planejaram uma cerimônia pequena, mas cheia de significado, num jardim à beira-mar. Maria Gabriela usava um vestido fluido, com flores no cabelo, e Luca um terno leve de linho. Não havia investidores, contratos ou interesses comerciais, apenas amigos próximos, a brisa do mar e um amor que, apesar de tudo, floresceu. Durante os votos, Luca segurou as mãos dela e disse: eu prometi ser o homem que você merece e vou cumprir isso todos os dias. Você me ensinou o que é amor, Maria Gabriela. E agora, com nosso filho a caminho, prometo te amar e proteger nossa família com tudo que sou. Ela sorriu, as lágrimas caindo. Você me viu quando eu era invisível, Luca. E agora eu te escolho, não por dever, mas porque te amo. O beijo selou a promessa, sob aplausos e o som das ondas. Naquela noite, dançaram sob as estrelas, rindo como se o peso do passado tivesse finalmente se dissipado. Meses depois, Peterson & Luca Consultoria abriu suas portas. A empresa, focada em mentoria para pequenos negócios, tornou-se um sucesso inesperado. Maria Gabriela liderava com uma visão inovadora, enquanto Luca trazia sua expertise. Trabalhavam lado a lado,
parceiros em todos os sentidos, e a empresa crescia tão rápido que precisaram contratar uma equipe. Quando o bebê nasceu, uma menina chamada Aurora, com os olhos verdes de Luca e o sorriso de Maria Gabriela, a vida parecia completa. A cerimônia de batismo foi outra celebração de amor, com Aurora nos braços dos pais, cercada por pessoas que testemunharam sua jornada. Naquela noite, enquanto Aurora dormia no berço ao lado, Maria Gabriela e Luca sentaram-se no terraço, olhando as estrelas. O passado, com suas dores e segredos, era agora apenas uma sombra. O futuro, com sua filha, sua empresa, brilhava como um horizonte cheio de promessas. E assim, o que começou como um contrato frio tornou-se uma história de amor verdadeira. Não perfeita, mas escolhida, conquistada e, acima de tudo, surpreendente. O que você achou da história? Deixe sua opinião nos comentários com uma nota de 0 a 10. Inscreva-se no canal e clique no sino para acompanhar todas as nossas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.